Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 21 de maio de 2013. Nós estamos juntos há 394 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 4 a 6 do livro de Deuteronômio. Como temos dito a você, Deuteronômio está redigido na forma de um pacto de aliança entre Deus e os israelitas. Esse pacto começa identificando as partes através do seu histórico comum e então passa aos mandamentos que vão reger o relacionamento entre essas partes. O livro de Deuteronômio contém 3 grandes discursos de Moisés, 3 sermões que ele proferiu nas campinas de Moabe quando o povo estava prestes a cruzar o rio Jordão para conquistar a terra prometida. E o seu primeiro discurso vai ser encerrado no capítulo 4, no seu versículo de número 40. Depois vamos ver que Moisés designou cidades de refúgio, estipulando aquilo que Deus havia determinado no livro de Números, mas o primeiro sermão então termina aqui quase que junto com o capítulo 4. No capítulo 5 começa o segundo sermão. Isso significa então que hoje, lendo os capítulos de 4 a 6, nós estamos lendo a parte final do primeiro sermão e a parte inicial do segundo sermão de Moisés. E o que nós destacamos aqui? Destacamos que, embora tenha um foco central na história do povo para identificar as duas partes do contrato, da aliança, o primeiro sermão não deixa de, já nesse primeiro resgate histórico, exortar o povo à obediência. A ênfase maior do primeiro sermão é a história. Tanto é que desde o capítulo 1, ali já no seu versículo de número 6, nós já estamos falando da história. Moisés já está contando a história. E nós, então, estamos vendo Moisés relembrando tudo o que aconteceu com o povo até o capítulo 3 em sua parte final. Lemos o capítulo 4, que ainda está no primeiro sermão, mas já vemos aqui uma exortação. A história é lembrada, mas ele não vai encerrar o primeiro sermão simplesmente lembrando a história. Vai dar sim aqui uma palavra de exortação. Agora, pois, assim começa o capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, ouve o juízo, ouve o mandamento que eu te ensino, para que você entre na terra e possua e seja abençoado, sem acrescentar nada, sem diminuir nada, lembrando-se do que Deus fez com os desobedientes, no caso de Baal Peor. O verso 9 vai falar aqui, vai usar uma expressão muito comum ao longo de todo o livro: guarda-te a ti mesmo e não te esqueças. Essa expressão não te esqueças vai ser repetida no verso 10 e por muitas outras passagens. No verso 19, guarda-te para não cair em idolatria. Verso 22, guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do vosso Deus. É a ideia então da aliança que está sendo lembrada, da história que foi lembrada, e mesmo antes de Moisés encerrar o seu primeiro sermão ali, ele já passa a fazer uma aplicação. Lembre a história então. Lembre do pacto de Deus com o seu povo. Não se esqueça disso. E, embora sejam invocadas testemunhas de maneira mais solene no final do livro, aqui no verso 26 nós temos também Moisés dizendo: hoje tomo por testemunhas contra vós outros os céus e a terra. Era evidente de que Deus estava fazendo algo bom para o seu povo, fazendo uma proposta de amor e que o povo deveria abraçar isso. Se o povo se esquecesse desse pacto, sofreria as consequências e os céus e a terra estariam lá para testemunhar o direito de Deus de agir como deveria. Bom, assim termina o primeiro discurso de Moisés no capítulo 4, com essas exortações. Moisés chega a falar aqui de maneira muito bonita: olha para a história, veja se algum Deus em algum momento da história fez tanto por um povo como vocês tiveram a oportunidade de receber da mão de Deus. Veja se algum Deus falou com o seu povo. Nós não temos conhecimento de nada disso. Vocês receberam uma oportunidade maravilhosa. Não a desperdicem. E assim termina o primeiro sermão. O segundo sermão, ou o segundo discurso de Moisés, começa no capítulo 4, ainda no verso 44. E esse verso é tão introdutório quanto houve um verso introdutório lá no capítulo 1. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Há aqui um histórico bem mais resumidinho, e ele já entra direto nos mandamentos. Este segundo sermão é o maior do livro e vai até o capítulo 26, se não me engano, lá no finalzinho. Deixe-me até conferir aqui antes de falar com você. Exato, até o capítulo 26. O terceiro discurso começa no capítulo 27. E a ênfase desse segundo discurso agora é os mandamentos.
Então você vê que no primeiro sermão houve ênfase na história, embora houvesse exortação no final. Aqui no segundo sermão, há ênfase nos mandamentos. Nós então começamos com os mandamentos mais óbvios, os 10 mandamentos. Aqueles lá de Êxodo 20, que são repetidos aqui de maneira muito próxima, não é? A redação é quase idêntica. Vemos aqui no verso 2 que Moisés está dizendo que o Senhor fez aliança conosco em Horebe, dizendo, olha, o que eu estou passando para vocês é a aliança lá do Monte Sinai, de 40 anos atrás. Moisés diz no verso 3, não foi com nossos pais que Deus fez essa aliança, como se referindo a Abraão, Isaac e Jacó. Não, mas foi conosco, nós que ainda estamos vivos aqui, agora, hoje. Nós somos os herdeiros da terra prometida e precisamos viver lá de acordo com os termos desta aliança. E o capítulo 5 então repete os mandamentos, fala da importância de Moisés e fala do perigo de se esquecer. Há um versículo que me tocou muito ao ler de novo este trecho, que foi o verso 29 do capítulo 5. Deus dizendo assim, quem dera que o meu povo tivesse tal coração, que me temesse e guardasse em todo o tempo os meus mandamentos, para que lhes fosse bem a eles e aos seus filhos para sempre. Olha a expressão de amor de Deus aqui. Como Deus expressa o seu desejo de que o seu povo obedeça para não precisar sofrer, para guardar os seus mandamentos, para ter uma vida boa, agradável na terra prometida. Esta é a ênfase então. E para que isso aconteça, o povo precisaria guardar o seu coração, amar a Deus de verdade. E a ênfase então do capítulo 6 é essa, amar a Deus de todo o teu coração. Verso que o Senhor Jesus vai repetir lá no Novo Testamento como o grande mandamento de toda a lei, sendo que o segundo maior depois disso tudo é amar ao próximo como a si mesmo. Então você percebe aqui a importância de guardar o nosso coração para que não nos esqueçamos, para que obedeçamos a Deus, para que tenhamos vida feliz e não soframos a disciplina divina como o povo escolhido de Deus que somos. Esta é a ênfase então destes capítulos. Estamos, conforme dissemos a você, portanto, deixando o primeiro discurso, que termina no capítulo 4, e iniciando o segundo discurso, que começa no capítulo 5. A ênfase do primeiro discurso é a história, a ênfase do segundo são os mandamentos. E assim nós vemos Deus preocupado no resgate histórico e na obediência para que o povo de Israel seja feliz em Canaã. A oração que nós fazemos por você e por nós também é que nos lembremos disso. Nos lembremos constantemente da Escritura, estejamos exercitando a nossa memória ao meditar diariamente na Palavra de Deus, para que numa vida de obediência, de temor e de amor ao nosso Senhor, sejamos abençoados. Essa é a bênção que queremos, é a bênção que buscamos. Bom estudo para você, que Deus te abençoe, e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Até lá.